Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 11 de julho de 2012. Desde o último dia 6 de julho, estamos definitivamente ou legalmente, podemos assim chamar, em período eleitoral para as eleições que acontecem no dia 7 de outubro. Quem está conosco é o chefe do cartório eleitoral 125, que é a que abrange a nossa micro-região, aqui Teutônia, Poço das Antas, outros municípios, Paverama, Imigrantes, Alexandre Medeiros de Castro, que vai estar falando com a gente sobre alguns prazos, algumas datas importantes que aconteceram nos últimos dias e sobre alguns prazos que ainda acontecerão nesse período eleitoral. Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Alexandre, de fato começou a partir do dia 6 agora, período eleitoral em todo o Brasil, é isso? Exatamente, Marcos. A partir do dia até o dia 5 de julho há o prazo para que os partidos requeram o registro dos seus candidatos perante a Justiça Eleitoral. A partir de então, dia 6 de julho, define a lei eleitoral, que inicia-se a campanha, que se estende praticamente até a véspera da eleição, que esse ano ocorre dia 7 de outubro de 2012. Os trâmites têm sido normais para o cartório eleitoral de Teutônia, tudo dentro do esperado? Foi convencionado com os partidos o agendamento do registro, então ele foi feito todo dentro desse prazo que foi agendado. Nós fomos uma das primeiras zonas aqui na região que terminamos esse registro, em parceria aí com os partidos, todos atenderam o nosso pedido, evitando aí que houvesse correria na última hora. Esses dados dos registros já estão disponíveis na internet, à disposição de todos os eleitores que assim desejarem conhecer quem são os candidatos do seu município. Pode acessar no site do TSE, que é o www.tse.jus.br. Nesse site ele procura eleições 2012 e especificamente divulgação de candidaturas, que é o programa chamado Divulga Cand. Ali já sai inclusive com o número da urna do candidato, seria isso? Todos os dados que forem informados para o cartório eleitoral, especialmente foto, nome para urna, dados do candidato, declaração de bens, certidões criminais e o acompanhamento do processo de registro, lá se encontram nesse site. Inclusive, depois, agora, com as entregas das prestações de contas parciais e a final, também vão ficar nesse site. O cargo de prefeito, há uma exigência nova que apresente também uma proposta de governo. Essa proposta também está disponível no site para conhecimento. Inclusive a gente pede que os eleitores que estão ouvindo já anotem o número dos seus candidatos e levem a famosa colinha para a urna, evitando então atraso nas filas, auxiliando então o fluxo na votação. Importante lembrar sempre que a votação para vereador, o cargo proporcional, ocorre primeiro, antes do cargo de prefeito. A ordem é muito importante, porque se eu votar no prefeito em primeiro lugar, em realidade eu não voto em candidato algum, mas na sigla do partido. E aí esse voto é computado para os vereadores ou para a coligação que pertence àquela sigla. Lembrando desde já, a gente vai falar muito sobre isso ainda, para vereadores são 5 números, né, Alexandre? E para prefeito são 2 números que a pessoa vai ter que decorar o número para a hora da votação. Exatamente. O que acontece? Os números, eles têm uma lógica própria. O número do prefeito representa o número do partido que ele está afiliado. E o número dos vereadores é o número do partido somado ao número de 3 dígitos que ele escolhe. Então forma 5 dígitos. Na eleição proporcional, além de que é o cargo, no caso, vereador, ou na eleição geral, deputado federal e deputado estadual, o eleitor ainda tem a opção de votar simplesmente no partido. Então esse é o chamado voto de legenda. Eu não tenho um candidato específico, mas eu tenho um partido de eleição e vou lá na urna, digito o número do partido e eu estou fazendo então o voto aos candidatos de forma coletiva que representam aquele partido, aquela coligação. O cálculo é feito somado esse número do voto de legenda aos votos
que são atribuídos a todos os candidatos daquele partido ou da coligação. Então, dentro disso se define quantas cadeiras no parlamento aquele partido ou aquela coligação tem direito. Alexandre, uma outra questão que se fala muito é do registro e da homologação. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente qual é a diferença disso, e o que foi feito até o dia 5 foi de fato os registros das candidaturas, né? A homologação de fato, ou essas candidaturas a partir do próprio registro, elas já são oficializadas exatamente, assim como já constam no site do TSE, constam no TSE também. Qual é a diferença do registro e da homologação das candidaturas? Embora tenha uma aparência de processo administrativo, em realidade toda a eleição é feita num processo judicializado. E o pedido de registro é um processo judicial na qual o juiz eleitoral verifica os requisitos constitucionais e legais dos candidatos. Esse processo se inicia com o requerimento de registro em cartório. Que é esse até o dia 5? Exatamente. O prazo legal dele é até 5 de julho. A partir desse prazo, existe um calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Resolução 23.341 de 2011, que define que dia 8 de julho é o dia para publicar esses pedidos de registro em cartório. A partir desse pedido, decorre um prazo de 5 dias para que haja eventual impugnação de candidatura ou notícia de inelegibilidade. Em regra, é feito os legitimados para o primeiro pedido, são os próprios partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público. No segundo, qualquer pessoa que tenha notícia dessa condição de inelegibilidade pode se dirigir ao cartório onde será lavrado o termo específico. A partir de então, dependendo de haver ou não impugnação, o processo corre até a homologação final. A homologação é uma sentença judicial homologando aquela candidatura. A questão de não ter sido homologada, ainda o candidato pode recorrer ao tribunal e concorrer a seu por conta e risco até o momento que houver a decisão final do tribunal. Que deve ocorrer ainda antes do dia 7 de outubro, obviamente. Em princípio, o calendário prevê que os recursos devem estar julgados até o dia 23 de agosto. 23 de agosto. Então nós estamos vivendo esse período. Dia 8 foi hoje é dia 11. Tivemos aí o período dia 8, se não me engano, domingo, né? Estamos vivendo esse período de esperando, na verdade, a homologação das candidaturas aqui em todo o Brasil, na verdade, que é esse período que estamos passando. Exatamente. Ao aguardo desses prazos legais que devem ser observados, sob pena, inclusive, de nulidade dos registros. Então, a partir do término dos prazos legais, a juíza eleitoral aqui, a doutora Patrícia Stelmar Neto, vai analisar os pedidos um a um. Exatamente. Bom, falando ainda em prazos, Alexandre, a gente já vem acompanhando desde o início do ano, a gente faz uma cobertura ampla aqui na Tirol FM, temos 2 espaços eleitorais, às 10 e às 16 horas, a gente vem falando de prazos. O que temos de datas ainda relevantes até o período do dia 7 de outubro, quando vai culminar, de fato, no período eleitoral? Daqui para frente agora, a parte das campanhas, que obviamente a gente vai começar a ver nas ruas nos próximos dias, mas o que temos de datas ainda para definições de candidaturas para todo o Brasil? Eu acredito que datas relevantes, até tanto para os partidos quanto para os ouvintes, primeiramente, as datas das prestações de contas, que vão estar disponíveis no site do tribunal. As prestações de contas parciais começam a ser prestadas dia 28 de julho e 28 de agosto, antes da eleição. E ao final da eleição, os candidatos apresentam a prestação de contas final. Assim que apresentados as 2 primeiras pela internet e a última em cartório, elas já ficam disponíveis no site do TSE, inclusive para eventual contestação ou eventual notícia de alguma situação que esteja irregular nessas contas. O eleitor que fizer a doação
ou o fornecedor de serviços pode comunicar à Justiça Eleitoral, seja de forma em cartório ou por escrito, a doação efetuada para auxiliar na fiscalização. Essa informação vai ser anexada a esse processo de prestação de contas e verificada ao final, quando o candidato vai ter as suas contas analisadas. É importante, então, que os candidatos observem algumas formalidades quanto a isso, e os eleitores que doarem obterem o respectivo recibo eleitoral, cuidarem para que informe o CPF correto, recursos arrecadados de forma irregular devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Todas essas situações correm paralelo à eleição. Junto a isso existe a propaganda mais visível aí ao eleitor, que é o programa de rádio e televisão, que inicia dia 21 de agosto, quando a eleição toma outra forma e corre até 2 dias antes da eleição, no momento no qual os microfones não podem ser utilizados para discurso. Então, 2 dias antes da eleição, isso determina o Código Eleitoral, e um dia depois não se pode fazer manifestação. Em regra, no dia da eleição é proibido boca de urna, que é crime eleitoral. Transporte de eleitores é vedado também desde a véspera da eleição. Então, orienta-se que evite carona, ou especialmente aquelas caronas que não são normais. E em regra, as questões todas são muito mais de bom senso aí do que propriamente jurídicas. Uma questão que chegou através do nosso site aqui: se o candidato a vereador tiver uma empresa de prestação de serviço, ele pode anunciar em rádio, por exemplo, o fulano lá, o Silva, candidato a vereador, vai usar o Silva como candidato, e a empresa dele é a empresa do Silva, ele pode continuar anunciando em rádio? Eu acredito que o candidato deveria questionar exatamente o departamento jurídico da coligação. Toda a coligação foi orientada desde o início de junho a ter um advogado constituído, e muitos fizeram, e essa orientação deve partir tanto do advogado da coligação, até porque isso é uma análise caso a caso. Dependendo da situação, o advogado que tem experiência na área vai poder analisar a situação, tanto da empresa, da espécie de propaganda, e emitir um parecer sobre essa situação. Pois bem, então, a propaganda no rádio começa dia 21 de agosto, né, Alexandre? Vamos refazer aquele convite que a gente fez. Eu acho importante que as pessoas conheçam os seus candidatos e tenham essa ferramenta através do TSE. Por gentileza, repasse novamente aos nossos ouvintes a questão, o site que as pessoas podem procurar todos esses dados dos seus candidatos que fizeram o registro até o dia 5. O nome do sistema é DivulgaCand, e no caso DivulgaCand 2012, lá consta todos os dados dos candidatos dessa eleição que foram apresentados em cartório no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br. Procurarem eleições 2012 e lá dentro exatamente no DivulgaCand. Lembrando mais uma coisa aos eleitores e aos ouvintes: o cartório eleitoral está desde o último final de semana em regime de plantão até o final das eleições, todos os sábados, domingos e feriados, das 14 horas às 19 horas, no nosso endereço ali na Avenida 1 Leste, número bem no início ali da avenida, no próximo ali da loja Panis. As portas estão abertas, quem precisar dos serviços são feitos. Nós não estamos mais emitindo primeiro título, transferência, mas aquele eleitor que perdeu o seu título ou extraviou ainda pode retirar uma segunda via do seu título até 10 dias antes da eleição. Muito bem lembrado. Alexandre, que a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação. Com certeza muito trabalho ainda vem daqui para frente até o dia 12 de outubro, e depois na sequência também até o processo eleitoral
estar concluído. O processo eleitoral não acaba exatamente dia 7 de outubro, né? Ele vai até quando o processo eleitoral, até o fechamento, ele se encerra, na verdade, no dia da eleição, na hora da divulgação dos vencedores. O processo eleitoral se encerra quando? Existe muita divergência sobre o início e o fim do processo eleitoral, mas a maioria dos doutrinadores tem um consenso que ele se inicia com as convenções partidárias, que estão autorizadas desde 10 de junho, que é quando se escolhe os candidatos, e termina com a diplomação. A diplomação, em regra, já está agendada, então é para o dia 18 de dezembro desse ano, quando os candidatos recebem o diploma conferido pela Justiça Eleitoral, confirmando a sua votação e a habilitando para assumir, então, o cargo eletivo. Tá certo, Alexandre, mais uma vez obrigado, sucesso nesse período eleitoral que estamos já vivenciando.